como sejam de capital originariamente nacional, stricto sensu, como Natura, mas há também um conjunto de empresas talvez menos conhecidas, né? Griauli, Pipeway, Polimar, Adespec, e que são justamente empresas dessas que eu comentei com vocês. Algumas delas crescem bastante, não é? Como a Bematec, graduada da incubadora tecnológica lá de Curitiba, e que hoje em dia fatura aproximadamente 300 milhões de reais. É uma empresa internacional, recentemente comprou uma empresa nos Estados Unidos, é líder no mercado de automação comercial. Para dar apenas um exemplo um pouco mais em detalhe, eu trago também porque o título no catálogo que foi dado é bem pitoresco, não é? Uma empresa que se desenvolveu na PUC do Rio de Janeiro, se incubou na incubadora do Instituto Gênesis dessa instituição e desenvolveu uma competência não só forte, mas muito oportuna na área de tubulações, inspeção de tubulações, uma empresa inovadora que vai muito bem, até porque, como sabemos, né, com o desenvolvimento do setor de petróleo e gás e álcool-duto também, o número de dutos, não é, tem crescido expressivamente no Brasil e no exterior, e o mote que foi dado, não é, no caso da Pipeway, que o empreendedor, o Zé Augusto, entrou pelo cano e se deu bem. Temos aqui em casa, na cidade universitária, o maior ninho de empreendedorismo inovador da América Latina, o CIETEC, que é uma joint venture entre o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, a USP e o IPT. Tem cerca de 120 empresas incubadas a qualquer momento, mais um conjunto de empresas apoiadas por conta do PRIME, várias dezenas de empresas já graduadas, e apenas para trazer um caso de uma empresa na qual tem envolvimento pessoal, porque eu fui da banca de avaliação, a Despec, adesivos especiais. O primeiro produto que essa empresa fez chamava-se prego líquido, e tem o mérito muito atual e, na sua época, relativamente pioneiro, de ser um adesivo com todos os requisitos de adesivos superados, inclusive com relação aos seus concorrentes tradicionais. O único requisito é o tempo de pega, que é maior, mas tem uma característica fundamental nesse mundo agora da sustentabilidade ambiental, e que é não utilizar solventes orgânicos. A empresa já se graduou há bastante tempo, está instalada, enfim, na Grande São Paulo, recebeu Venture Capital, tem uma presença internacional e vai muito bem, obrigado. Ainda no campo das startups, não é, que tem uma ligação com parques tecnológicos, evidentemente, mas já encerrando esse prelúdio, nós tivemos no ano passado um movimento importante, que é o apoio, novamente, pelo MCT, faz parte do Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional, mas operacionalizado pela FINEP, o programa PRIME, Primeira Empresa Inovadora, e que, então, ao final da primeira fase, gerou 1.400 empresas no Brasil contratadas, ou seja, 1.400 startups que receberam esse apoio, um volume expressivo de valores investidos. Algumas das empresas têm mais de um sócio, né? Ou sócia, então 3.100 empreendedores envolvidos. A ideia do PRIME é apoiar gargalos das startups, que são os gargalos de gestão, seja acesso a mercado, acesso a recursos financeiros, competência de gestão em si. Portanto, também um número expressivo de contratos de consultoria associados, onde as incubadoras, âncora, elas atuam como agentes operacionais. É uma inovação também do ponto de vista de gestão do setor público. Pela primeira vez, a FINEP
então faz um processo em que a busca das empresas e a avaliação dos projetos é feita não na Praia do Flamengo, mas é feita de forma descentralizada pelas incubadoras, claro que com passos, não é, estabelecidos pela própria FINEP. E, portanto, em resumo, e terminando esse prelúdio, estamos, mais do que vendo, procurando contribuir para criar uma nova geração de empreendedores e empreendedoras no país, que, a diferença de uma boa parte dos atuais, tem a inovação, então, no seu DNA. Ou seja, não temos que ir atrás para sensibilizar, para buscar, e os professores Glauco e Mário, que lideram o observatório, nós chamamos sempre a atenção disso, né? Temos que mostrar que inovação é bom, inovação é importante, inovação é essencial para a competitividade. Se inovar, as empresas inovadoras, elas têm todos os indicadores melhores do que as empresas não inovadoras. Nós estamos procurando, então, não fazer um processo de conversão de empresas não ou pouco inovadoras em empresas inovadoras, mas nós estamos atuando pela linha de estimular a criação de empresas que já nascem inovadoras em si, procurando, evidentemente, complementar com outros requisitos essenciais para a empresa ter sucesso no mercado. Não basta uma empresa ser inovadora para ter sucesso no mercado, e há suficientes exemplos de todos os portes mostrando casos de empresas inovadoras, mas que, por outras circunstâncias, acabaram tendo dificuldades. Muito bom. O nosso tema especificamente é pontos de apoio para alavancar a inovação, 2 pontos, parques tecnológicos, e eu inicio então este foco, não é, da nossa apresentação, a qual eu mais uma vez agradeço a oportunidade, o convite carinhoso que eu recebi aqui do Observatório, pelos coordenadores e pelo Luiz, que operacionaliza esse convite. Professor Mário, boa tarde. Bom dia, aliás. Ainda bom dia. E eu trago a capa de uma matéria especial que foi publicada pela Business Week no ano passado, um pouco mais de um ano, que tem um título algo bombástico e que é o que vocês veem na tela, não é? Que os grandes parques tecnológicos são, então, a mais recente arma da economia global. Aproveito para observar que há uma diferença terminológica. Nós falamos aqui no Brasil, tipicamente, parques tecnológicos. Nos Estados Unidos se fala em Research Park, que seria literalmente parques de pesquisa. Na Europa se costuma falar Science Parks, parques científicos, mas estamos falando basicamente de um mesmo fenômeno. O interessante é que a capa dessa matéria especial, que tem vários artigos da Business Week, cujo link está indicado abaixo, ela traz como ilustração uma foto, não é, do ambiente que contém um parque tecnológico brasileiro, que é, como vocês veem, não é, na ilha do Recife, o Parque Tecnológico é o Porto Digital. Então, foi escolhido justamente entre as centenas de parques tecnológicos no mundo, muitas centenas de parques tecnológicos, justamente um parque brasileiro para ilustrar. Então, eu vou iniciar justamente fazendo uma brevíssima descrição do Porto Digital, depois dar mais 2 ou 3 exemplos, e aí a gente vai tentando fazer novamente uma foto abrangente, vendo um pouco o processo histórico e tirando algumas conclusões, para depois fazer a parte mais importante, que é o diálogo, não é, a respeito do tema. O Porto Digital, quais são os direcionadores, os drivers, como se costuma dizer? Eu identifico 4 direcionadores principais. O primeiro é mitigar a evasão de talentos. Há um exemplo, não é, de universidade de excelência no Nordeste brasileiro, que é a Universidade Federal de Pernambuco, e que tem várias áreas extremamente competentes, 2 se destacam, né, para esses fins que nós estamos conversando, a área de física, onde um dos seus expoentes justamente é nosso atual ministro da Ciência e Tecnologia, professor Sérgio Rezende, e a outra área é a ciência da computação. No caso da área de ciência de computação,
que se torna uma área de excelência do ponto de vista acadêmico, pelos seus vários indicadores, começou a haver um fenômeno percebido pelos professores de fortíssima evasão dos